Ok, vamos falar um pouco do enduro equestre. Sempre bacana falar dessa modalidade, uma das modalidades que mais cresce do mundo, um esporte que mais cresce no mundo. Depois da inserção aí dos árabes, dos franceses, nesse segmento do enduro, nessa modalidade, o crescimento foi muito grande, muito espantoso e para nós é muito gratificante. Mas a gente tem que separar bem, né? Porque o enduro é bem dividido em duas grandes modalidades. Uma modalidade de regularidade, onde o que vale é o condicionamento do animal, a frequência cardíaca, e uma outra modalidade que é a modalidade de velocidade livre, que aí sim vale aquele que chegar na frente, obviamente respeitando uma série de parâmetros veterinários a cada vet check. Então, para resumir, a regularidade, ela é dividida em provas aí de 1, 2, 3 anéis, aproximadamente 20, 40 e 60 quilômetros. A regularidade de 20 quilômetros normalmente são para as pessoas que estão iniciando, sejam as pessoas que estão iniciando na modalidade, seja o próprio cavalo que também está iniciando, como a primeira prova que ele vai fazer oficial. E depois disso ele vai fazer 2 anéis, vai para 40 quilômetros, vai para 60, aí ele vai estar apto a participar de provas de velocidade. As provas de regularidade, elas sempre vencem aquele que tiver o cavalo em melhores condições, e isso é representado por uma frequência cardíaca o mais baixa possível, respeitando tudo aquilo que o veterinário precisa ver num cavalo, que é a movimentação, não pode ter manqueira, a hidratação, as mucosas, os reflexos intestinais, ou seja, tudo tem que estar de acordo para que esse cavalo possa ser inserido e ser concluída a prova para ele. A partir daí, esse conjunto vai para os seus 2 anéis, vai para os seus 3 anéis e complementa toda a sua passagem dentro da regularidade. Todos aqueles que querem se profissionalizar passam daí para velocidade livre. Porém, pela própria natureza, por tudo aquilo que o enduro faz com que quando a gente está na trilha, muitas pessoas acabam ficando somente na regularidade. Fazem isso por imenso prazer, fazem isso por dedicação a um esporte ao ar livre, junto com a família, e ficam ali fazendo regularidade a vida toda, o que é muito bacana. Aqueles que querem se profissionalizar ou querem um pouco mais de adrenalina, eles acabam entrando no mundo da velocidade livre. E aí também ela está dividida em alguns trechos. Você tem uma velocidade livre que a gente chama de curta, média e longa distância. A curta distância é entre 60 e 80 quilômetros, as de média distância de 80 a 120 e de longa distância de 120 e 160 quilômetros. Todas as provas internacionais ou os campeonatos, vamos dizer assim, internacionais, são provas de 120 km e de 180 km. E dividido em duas categorias, Young Riders até 21 anos e adulto a partir dos 21 anos. Sempre respeitando um peso mínimo de 75 quilos quando é adulto. 75 quilos, vamos explicar, sempre considerando a sela. E Young Riders não tem peso, pode ser com qualquer peso. Então, basicamente, o enduro se faz com essas duas modalidades e com essas subdivisões que eu expliquei. E, óbvio, na velocidade livre, ganha quem chegar na frente. Okay? Agora, o mais bacana de tudo isso é o respeito à natureza, o respeito ao animal, o respeito à família. É um esporte familiar, porque você precisa de ajuda. A cada vet check, a cada trilha que se faz entre 20 e 30 quilômetros, o animal ele é examinado por uma junta veterinária, onde todos os reflexos e as condições metabólicas e musculares deste animal são examinadas, e ele só está apto a partir se for liberado por essa comissão veterinária. Aí ele faz um descanso aproximadamente de 30 a 40 minutos e a partir daí ele segue para o outro trecho, para outro anel, para outra trilha, conforme determinado no programa da prova, né? As provas elas são divididas em provas regionais, que são as provas incentivadas pelas federações locais, as provas nacionais, que compõem o ranking nacional, que é estabelecido pela Confederação Brasileira de Hipismo, e as provas internacionais, que são regulamentadas pela Federação Equestre Internacional, a FEI, que todo o regulamento que hoje é usado no Brasil é respeitado esse regulamento internacional. Mesmo nas provas nacionais, nós utilizamos o regulamento internacional.
E recentemente, de 3 anos para cá, um novo regulamento internacional foi definido, com a adesão do Brasil, obviamente, a esse regulamento também nas suas provas nacionais, que é o seguinte: para um cavalo ou um conjunto participar de uma prova de 120 quilômetros, vamos chamar assim, nos Young Riders, ele tem que fazer provas entre 40 e 79 quilômetros, e mais duas provas de 80 quilômetros, para que ele possa estar apto a fazer uma prova de 120. E só pode fazer uma prova de 160 quilômetros quem fez uma prova de 120. E cada campeonato internacional, seja um pan-americano, seja um campeonato europeu, seja um campeonato sul-americano, um pan-americano, existe uma regra específica para cavalo e cavaleiros poderem competir. Tudo isso sempre voltado na preservação do animal.